E nós vamos ouvir a palavra de Deus, porque Ele é poderoso nos teus feitos e nas tuas obras. Bíblia Sagrada em suas mãos, livro de Juízes, no seu capítulo de número 8. Você vai abrir a palavra de Deus lá. Juízes, capítulo de número 8, e nós vamos ouvir a mensagem do nosso Senhor, a palavra do nosso Deus. Juízes, capítulo de número 8. E o Senhor, Ele vai falar conosco, pelo poder do nome dEle. Juízes 8, você encontrou? Estou aqui com a Bíblia Sagrada na sua versão NVI, nova versão internacional. E nós vamos ler assim, versículos de número 22, eu vou ler até o de número 25. Diz assim, Os israelitas disseram a Gideão: reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Midian. E não reinarei sobre vocês, respondeu-lhe Gideão. Nem meu filho reinará sobre vocês. O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: só faço a vocês um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. E eles responderam: de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa, e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. Você crê que esta é a palavra de Deus? Que Ele vai falar ao seu coração? Quantos acreditam nisso? Então diga assim: Espírito Santo, fale comigo nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu orar para que você compreenda os que estão na igreja, e onde essa mensagem chegar, para que essas pessoas também compreendam o poder da palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, nós te louvamos e te engrandecemos, porque sabemos que onde o Senhor põe as suas mãos, grandes milagres eles acontecem. Fala ao coração deste homem, fale ao coração desta mulher, ministre a vida deste teu filho, ministre a vida desta tua filha, é o que eu te peço, Pai de amor, em nome de Jesus. Amém, meu Deus. Se você quem crê, diga graças a Deus. Se assente, meu irmão, minha irmã, no nome do Senhor Jesus. Todas as vezes que nós lemos o livro de Juízes, é interessante nós entendermos algumas lições importantes. Juízes, ele foi um livro que narrou cerca de mais de 400 anos de história. O livro de Juízes abrangiu mais de 400 anos de história. E esses 400 anos de histórias narrados no livro de Juízes, quantas não foram as pessoas cheias de sonhos, cheias de ideais dentro de seus corações, mas que não conseguiram alcançar. Nesses 400 anos narrados aqui no livro de Juízes, de homens e mulheres de Deus, que tinham no coração um desejo para conquistar alguma coisa, mas acabavam não conquistando. O livro de Juízes, ele vai narrar para nós o período em que o povo de Deus se achegavam ao Senhor, clamavam a Deus, e Deus faz aquilo que Ele disse que faria. Clame a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Deus responde. Quando alguém chega diante dele e clama, Ele vai responder, querido. Ele é Deus, Ele ouve e responde. E Deus, Ele respondia à nação de Israel. E a nação de Israel, então, eles eram abençoados por Deus. E eles se esqueciam de Deus. E esse é o panorama do livro de Juízes. Eles na aflição buscavam a Deus. Deus respondia, diga assim, Deus responde. Mas aí quando estava tudo bem para eles, eles deixavam de seguir a Deus, eles se esqueciam de Deus. E a narrativa vai ser assim, durante todo o livro de Juízes, e 13 juízes. Quantos juízes? 13. O último vai ser o profeta Samuel. 13 juízes. Eles vão falar do amor de Deus, eles vão chorar diante de Deus, eles vão ser o representante de Deus, cheios do Espírito de Deus. E o livro que eu abri aqui com os irmãos nessa noite para ler, o livro de Juízes, vai narrar um pouco da história de um daqueles que foi juiz sobre a nação de Israel. Um homem chamado Gideão. Quem já ouviu falar da história de Gideão aqui? Conhecemos a história dele. Mas nós conhecemos a história de Gideão, quando falamos de Gideão, logo vem na nossa mente assim, Gideão e os seus 300 homens. Quando falamos de Gideão, na hora vem assim, da coragem, do destemido Gideão, é o que vem na nossa cabeça. Só que hoje o Senhor, Ele quer abrir o seu entendimento para nós aprendermos com Gideão aqui algumas lições importantes também no nome de Jesus.
A narrativa em Juízes vai falar sobre a vida de Gideão no momento em que Israel estava numa miséria terrível. E o Senhor vai aparecer para Gideão que estava em Ofra, num terreno de seu pai, malhando um trigo no largar. E o anjo do Senhor vai aparecer para Gideão e vai dizer: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão vai dizer: comigo mesmo? O Senhor tem certeza que sou eu, Gideão, certo? Será que não existe um onômeno aqui, alguém com o mesmo nome que meu aqui em Israel? Sou eu mesmo, esse Gideão mesmo? E o anjo do Senhor vai falar: é você mesmo, você é o homem que Deus escolheu para poder operar. Só que é interessante, isso está no capítulo 6, de que Gideão, ele estava malhando o trigo dele no largar, porque isso tem uma explicação: o inimigo roubando Israel. O inimigo vinha e roubava Israel, o inimigo vinha e minava Israel. E todo mundo, meu irmão, cansado de não obter resultado de absolutamente nada, eles iam desanimando, como qualquer ser humano. O ser humano, quando ele não vê o resultado do seu esforço empregado, o que vai acontecer com ele de uma forma natural? Ele vai desanimar. Quem compreende isso, diga assim seja. Mas nós temos o Espírito Santo. Diga assim: mas eu tenho o Espírito Santo. Você possui o Espírito do Senhor. Como Gideão também, ele foi dotado do Espírito do Senhor. E o anjo do Senhor vai aparecer a ele. O anjo do Senhor no Antigo Testamento, aqui no caso de Gideão, foi uma teofania que aconteceu. O próprio Senhor se revelou a ele, como o próprio Senhor tem se revelado a mim e a você. Amém ou não? E ele vai começar a falar com Gideão. Só que é interessante o seguinte, nessa mensagem eu quero chamar sua atenção para isso. Que Gideão, ele estava lá enquanto todo mundo havia perdido a fé e a esperança em Deus. Gideão estava lá no largar, malhando o trigo dele. Isso vai dar uma referência profética para nós. No mínimo, aprenda essa lição aqui, ó. No mínimo, vamos nos manter proféticos. Diga assim: no mínimo, proféticos. Mais uma vez, no mínimo, profético. Exigência mínima. Esses microfones aqui, esse aqui ó, tem a pilha, os outros têm pilha. O das irmãs são mais chiques um pouquinho. Esse tem uma luz verde aqui, um LED. A pilha vai ficando fraca, a intensidade desse LED vai diminuindo, se eu não prestar atenção, e a pilha ficar na sua carga mínima aqui, ele vai começar a me dar sinais que eu preciso trocá-lo. Das irmãs é mais chique que esse aqui, tem de carga lá, tem bateria ainda. Ele vai falar para mim, precisa de uma carga mínima para esse microfone funcionar. E o Senhor, ele está falando para você algo hoje, para você que está aqui, que no mínimo você tem que ser, no mínimo. Gideão, ele está lá malhando o trigo dele no largar, e o Senhor vai olhar lá da glória para ele. E vai observar Gideão e vai olhar para Gideão assim, vai dizer assim: no mínimo, meu servo Gideão, ele está sendo profético lá. Por quê? Enquanto toda a nação de Israel haviam perdido a esperança, haviam perdido a fé de que Deus iria fazer algo, um homem chamado Gideão manteve-se no mínimo profético, acreditando de que Deus o responderia. Então você vai fazer a mesma coisa no nome do Senhor Jesus. Pastor, está ruim para o meu lado, está osso para o meu lado, está difícil para o meu lado. Aí o Senhor usa a minha boca para falar para você: no mínimo se mantenha profético. Porque se nós nos mantivermos proféticos, Deus sempre vai dar escape para nós, irmãos. Amém ou não? Gideão está malhando trigo no lugar de pisar nas uvas. Foi a estratégia que Deus deu para ele. Quem entende, diga glória a Deus. Nem sempre vai sair conforme o script que a gente escreveu, querido. Mas o importante é você colocar no teu coração que as coisas elas precisam acontecer na tua vida. E no mínimo você tem que se manter profético. Se Gideão não tivesse no mínimo se mantido profético, sabe o que iria acontecer? Ele iria se ajuntar com todos os demais de Israel sem esperança em Deus, sem fé em Deus. É o que iria acontecer com ele. Porque toda a nação de Israel estava assim. Quem entende isso, diga assim seja. Mas Gideão não estava desse modo. Ele conseguiu se manter profético num momento crítico para a nação de Israel. E Deus foi lá e falou com ele. E a história você vai conhecer. Teologicamente, a história de Gideão, isso é só informação para os irmãos. No livro de Juízes, existem dois personagens aqui no livro de Juízes que vão ganhar um destaque maior do que os outros. Não que os outros sejam menos importantes, mas 100 versículos vão falar sobre Gideão no livro de Juízes. É um bocado de versículos, irmãos, para falar sobre a história de um homem. E sabe por que Deus, vou pôr entre parênteses isso, se ocupou tanto em encher o coração de Gideão? Porque Gideão, ele queria ser profético. Quantos querem ser profético?
É fácil? Não é, irmão. Se olhar para a panela e a farinha está acabando e você fala assim, não, mas vai brotar farinha aí. Não é fácil isso. Você olhar para a sua botija de azeite e ver ela lá embaixo e fala, meu Deus do céu. Você olhar para o seu automóvel, está entrando na reserva, você não tem dinheiro para abastecer. E você faz assim, ó. E situações diversas, para um pai de família que precisa fazer um pagamento de um aluguel, de uma fatura que chega, de um problema que aparece. Nós temos que ser proféticos. Diga, eu me tornando profético. A minha história é escrita pela mão de Deus. Então se mantenha profética, se mantenha profético. Gideão está lá malhando o trigo dele, o Senhor falando com ele, e aí vai vir a história dizendo que ele vai fazer prova com Deus, se Deus era mesmo na vida dele ou não. Ele vai pegar um velo de lã e vai colocar, se o Senhor é comigo mesmo, amanhã eu quero que esteja seco o velo e todo ao redor molhado. Ele vai levantar pela madrugada e vai estar daquele jeito. Mas o homem cheio de dúvida, não, isso pode ter sido coincidência. Então eu quero o contrário agora eu quero o velo de lã encharcado e todo ao redor seco. E vai acontecer da mesma maneira. Ele fala, agora eu sei que o Senhor é comigo mesmo. Mas eu não estou aqui hoje para apontar a intensidade do crer de Gideão ou não. O que o Senhor hoje ele quer apontar para você é que se nós nos comportarmos de modo, no mínimo, proféticos, Deus vai escrever coisas poderosas. Porque Ele é o autor da vida. Você acredita nisso? Eu acredito que Ele é o autor da vida, que nada acontece conosco, que a gente não passa por momentos bons ou ruins, se o Senhor não permitir que isso aconteça. Nós sabemos disso, nós entendemos isso. Só que nas nossas dificuldades, nós deixamos de ser proféticos. Só que é nesses momentos que mais precisamos ser. Quem compreende, diga assim seja. É nesses momentos que a gente mais vai precisar de ser. Pastor, mas não poderia ser o contrário? Eu também desejaria que fosse. Mas não é assim que a Bíblia vai nos ensinar. Gideão vai ter 2 grandes eventos narrados. Ele vai vencer com 300 homens, um exército de 135 mil, os midianitas. Gideão ele vai ter um outro grande evento narrado, de que com esses 135 mil homens vencidos com os seus 300, que a nação de Israel, os homens de Israel vão querer constituí-lo como rei. E aí o Senhor ele vai te ensinar uma lição muito importante nessa noite. Diga, no mínimo, proféticos. Amém ou não? Gideão ele vai vencer o exército dos midianitas. 135 mil homens. E é interessante nós sabermos, pastor, mas esses midianitas quem eram? Descendentes de Abraão. Filhos de Abraão com Quetura, Gênesis 25. Eram parentes. Eram povos nômades que viviam vizinhos. E se juntavam ali e guerreavam um contra o outro. E aqui os midianitas vão invadir Israel e vão querer saquear Israel. Só que o Senhor vai levantar Gideão, um homem profético. E Gideão, lá nessa fé toda, o Senhor vai operar por intermédio dele. E o versículo 22 do capítulo 8, ele já havia vencido os midianitas, derrotado todos. E aí vai vir a obra de celebração. E aí o Senhor vai te ensinar algo interessante. A bênção de Deus nunca vai deixar de ser bênção nas nossas vidas. E eu quero que você diga assim comigo, Senhor, a tua bênção não vai virar tropeço para a minha vida. Eu vou te explicar, eu vou ler e vou te explicar isso. Tem pessoas que às vezes elas recebem uma bênção de Deus e elas testemunham. Olha, eu quero uma oportunidade, eu quero contar uma bênção. E a pessoa ela conta a bênção. Olha, Deus me abençoou com isso, Deus me abençoou com um carro, Deus me abençoou com um trabalho, Deus me abençoou com uma família, Deus me abençoou, sei lá, Ele me abençoou. Amém. A pessoa contou a bênção. Mas aí passa um mês, 6 meses, 1 ano. E a pessoa lá começa a falar assim, mas que inferno de lugar que o Senhor me pôs. Mas não era uma bênção? Por quê? Que não é mais bênção. Aprendam algo, irmãos. Gideão em Juízes 18. A nação de Israel vai chegar para ele e vai dizer assim, Gideão, nós temos uma proposta para o Senhor que ela vai ser assim, irrecusável. Gideão ouvindo. Qual? Reine sobre nós, Gideão. E Gideão ouvindo. Talvez assim o semblante de Gideão não foi dos mais receptivos à proposta. Não só você, Gideão, mas os seus filhos também reinem sobre nós. Aí talvez o semblante de Gideão assim fechado ainda. E não também só os seus filhos, os seus netos também vão reinar sobre nós, Gideão.
E quando Gideão ele ouve isso, imediatamente ele vai dizer para aquelas pessoas que queriam coroá-lo como rei, porque ele entendia o plano de Deus para a vida dele. E você tem que entender o plano de Deus para a sua vida também. Eu quero liberar essa palavra profética do altar do Senhor. Que o Espírito Santo de Deus lhe faça compreender o plano que o Senhor tem para a sua vida, para este tempo, para esses dias, para essas semanas, para esses próximos meses, no nome de Jesus. Diga assim: Senhor, me faça entender os planos que o Senhor tem para comigo nesses próximos dias e semanas e meses, no nome de Jesus. Que o Senhor ele faça você entender. Gideão ele vai recusar esse convite. Talvez se nós lá estivéssemos, o que nós diríamos para o povo de Israel? Se fosse eu, o pastor Diogo, se fosse você, se fosse a pastora Dalileia, se fosse o irmão Mexerico, o Charles, o Valdecir, a Giovana Trolé, a Tatiana, se fôssemos nós, o que nós diríamos para eles lá? Gideão recebeu uma proposta para ser rei sobre a nação, dos filhos dele ser rei, dos netos serem rei. Só que o Espírito Santo de Deus, irmão, quando você se torna profético, o Espírito te dirige. O Espírito Santo te dirige. O Espírito Santo ele vai te governar. Todas as vezes que um homem ou uma mulher tenta não ser dirigido pelo Espírito Santo de Deus, ele sempre quebra a cara, como a pastora falou aqui no louvor. Sempre vai quebrar a cara. E Gideão ele vai responder de imediato: não. Coloque para mim aqui no monitor, Juízes 8, versículo de número 23. Que o Senhor te livre de propostas que não venham dele para a sua vida. Amém? Diga assim: Jesus, me livre de propostas que não venham do Senhor. Olha o que Gideão vai responder para a nação de Israel. Vamos juntos? Vai. Não reinarei sobre vocês. A nação queria que ele fosse rei, era lógico que eles queriam que ele fosse rei. Ele havia vencido, Amanda, com 300, um exército de 135 mil. Toda a nação de Israel apontando para Gideão, dizendo: Deus é na vida daquele homem, Deus é com ele, porque se Deus não fosse com ele, como que ele iria vencer um exército de 135 mil apenas com 300 homens? Os irmãos concordam que houve um grande mover de Deus em favor dele? Você concorda comigo também que o Senhor já se moveu grandemente na sua vida por diversas vezes? Que ele faça novamente. Gideão ele entendeu, o povo veio, reine ele. Não, eu não vou reinar sobre vocês não. Diga por quê? Por quê? Porque o Espírito de Deus fez ele entender o plano de Deus para ele. Reine o Senhor sobre vocês. Eu não, o Senhor reine sobre vocês. Aqui já era um indício, nós estamos no livro de Juízes. Depois vai vir o livro de Ruth. Depois vai vir o livro de Samuel. E aí vai vir a teocracia, os reis de Israel. Mas séculos antes, o povo de Israel já vai falar: nós queremos o rei para nós queremos o rei. Gideão fala: não, para com isso, deixa Jesus governar que é melhor. Amém? Fala: vou deixar Jesus governar que é melhor. Deixa Jesus governar que é sempre melhor. Aí quando Gideão diz: reine o Senhor sobre vocês, o povo vai entender, vai compreender. Tá bom. E Gideão então ele vai fazer um pedido para o povo. Olha, eu não vou reinar sobre vocês, mas eu quero fazer um pedido para vocês. Que vocês peguem um brinco de ouro e honrem a minha vida. Gideão vai dizer isso para o povo. E ele vai estender uma capa. E eles haviam acabado de sair de uma guerra. E haviam leis de despojos de guerra. A nação de Israel, mesmo assim ainda não tendo uma monarquia estabelecida, quando eles iam para as batalhas, ajuntavam os irmãos mais velhos. Sabe a criança na escola que apanhava? O pequenininho que apanhava. Aí ele apontava o dedo e falava assim: você vai ver, eu vou chamar o meu irmão mais velho. Você vai ver, você pode esperar aí, você vai ver. A nação de Israel era do mesmo jeito. Quando eles iam para as pelejas, as tribos se reuniam, os irmãos se reuniam e iam para a batalha. Amém? E quando eles venciam, era a lei que Deus havia estabelecido, eles dividiam os despojos de guerra. Olha, isso é para você, essa roupa é para você, esses bambu é para você, essas madeiras é para vocês, esse ouro é para essa tribo, esses panos é para outra. Era assim que eles faziam. E aqui, Gideão ele vai vencer uma peleja, e ele era da tribo de Manassés, e ele vai dizer assim: olha, eu não quero despojo de guerra, mas eu quero que cada um de vocês me honrem com um brinco de ouro.
E eles vão começar a fazer. Eles vão pegar um brinco de ouro, tamanho que Gideão havia feito por eles, isso não era nada, meu irmão, deles fazerem por Gideão. E eles vão honrar Gideão. E Gideão, ele vai pegar esse brinco de ouro, eu quero ler isso com vocês, para nós encerrarmos a palavra e orarmos. Tem glória a Deus aí ou não? No mínimo proféticos. Amém ou não? Pode dizer, no mínimo, eu tenho que ser profético. É a carga mínima, irmão. A carga mínima que Deus vai esperar nossa, para acontecer alguma coisa. Versículo de número 25. Diz assim: eles responderam, de boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa e cada homem jogou sobre ela um brinco tirado de seus despojos. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos. Imagine hoje 20 quilos de ouro na sua mão. Você ficaria milionário. Quem entende, diga glória a Deus. Deus honrou ou não honrou Gideão? Que o Senhor honre a você também. Todas as vezes que minimamente nos posicionarmos profeticamente, Deus escreve história para nós, irmão. Você pode ter certeza disso todas as vezes que você se vê numa condição de encurralado pelo inimigo, para o inimigo roubar a sua fé, matar a sua fé, roubar a sua esperança, tirar o que for de você. Você tem que colocar diante de Deus assim: Deus, o diabo quer de todos os modos com que eu perca esperança ou fé, mas eu vou me manter profético, meu Pai, porque eu sei que é exatamente neste momento que o Senhor está escrevendo algo poderoso ao meu respeito. Eu digo ao meu, estou me referindo ao seu. Amém? Foi o que aconteceu com Gideão. Ele vai ver o povo lá honrando ele, honrando ele, honrando ele. Glória a Deus por isso, uma grande bênção aconteceu. Ele foi reconhecido, meu irmão, pelo povo de Israel. Mas a bênção que Gideão ele recebeu, ele não soube lidar com ela. E ele fez com que a bênção que Deus deu para ele se tornasse um tropeço. E nós não vamos pedir isso para o nosso Deus. Nós vamos pedir para que a bênção de Deus ela venha a ser sempre bênção. Amém ou não? Diga, Jesus, que a sua bênção seja sempre bênção na minha vida. Seja sempre bênção. Gideão, ele vai pegar os brincos, 20,5 quilos de ouro. E ele vai fazer isso aqui, ó. Versículo de número 26. O peso dos brincos de ouro chegou a 20,5 quilos, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpuras que os reis de Midian usavam e os colares que estavam nos pescoços de seus camelos. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal. Talvez na sua Bíblia, aí nas versões Almeida, Revista e Corrigida e Atualizada, está escrito um éfode, que era uma capa sacerdotal. Quem compreende, diga assim seja. De onde raios eles tiraram essa ideia, pastor? Vou te explicar. Todos os sacerdotes de Israel, quando eles iam falar com Deus, eles usavam esse éfode. As pessoas não é igual hoje, irmãos. Hoje que tem milhares de pregadores e pastores e pastoras, e glória a Deus por isso. Naquela época se contava no dedo. Os sacerdotes. E eles eram identificados de longe. Então, quando um sacerdote ele carregava o éfode, a nação de Israel já dizia assim: olha, aquele homem lá está falando com Deus e Deus está falando com ele, porque eles não carregavam fora de hora. Quem entende, diga glória a Deus. Deus está igual ao culto, você veio para o culto, a gente tem 24 horas no dia, você dorme 6 horas por dia, 7, 8, alguns dormem 12, 18. Mas aí a parte do dia que você tem, essa agora que você reservou exclusivamente para falar com Deus, ou não? Então eu vou na igreja, eu vou falar com Deus, Deus vai falar comigo, 1 hora e meia, Ele vai falar comigo, eu vou embora. É como se nós aqui no culto estivéssemos vestindo o nosso éfode, estivéssemos colocando a nossa capa, para poder falar com Deus. Esse era o entendimento. E aí Gideão, na mente dele, ele, peraí, se Arão lá, se os sacerdotes eles faziam lá uma capa de linho fino, e Deus falava com eles, eu vou fazer uma de ouro. Eu vou fazer uma de ouro. E provavelmente Deus vai vir falar comigo, e ele vai fazer uma capa. E Gideão, irmãos, ele era juiz sobre Israel. Todos os 13 juízes que abrangiu 400 anos da história de Israel, eles eram cheios do Espírito. Amém? Já ouviu falar de Sansão?
A força dele estava no cabelo dele? Não, a força dele estava na aliança que ele tinha com Deus. Ele era cheio do Espírito Santo. Por isso que ele era forte. Seja cheio do Espírito Santo e seja forte. Gideão vai fazer a estola, uma capa. E aí ele faz essa capa e vai acontecer isso aqui, ó. E nós vamos encerrar a palavra de Deus. Versículo 27. Gideão usou ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade em Ofra. Repitam comigo: todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio a ser uma armadilha para Gideão e sua família. Em outras palavras, eu não quero bênção que façam os outros tropeçarem, irmão. Não pode acontecer isso. Não pode. Então a bênção que Deus ele te entregou, dobra o teu joelho e fala assim: Senhor, que essa bênção seja sempre bênção, meu Pai. Porque eu não quero colocar dentro do meu lar, eu não quero para a minha vida uma bênção, meu Deus, que me faça tropeçar. É você não ter sabedoria de fazer o uso daquilo que Deus te entregou, Ele vai te entregar, que Deus te dê sabedoria para isso. Só me dá um outro exemplo. Simples. Imagine uma pessoa quando ela ora, ela jejua, ela luta, ela batalha por uma bênção. E ela recebe, Deus dá para ela. Aí ela abandona Deus. Quem compreende isso, diga assim seja. E ela abandona. Então é uma bênção de Deus. Mas aquela bênção de Deus virou um tropeço para a pessoa. Gideão, ele foi honrado por todo Israel. E aquela bênção virou tropeço na vida daquele homem. Não só para ele, mas para toda a nação. Porque o povo começou a idolatrar, o povo começou a pegar aquele manto, aquela capa, como se fosse um objeto místico. Os irmãos entendem isso? E ali foi a ruína de Israel. A palavra de Deus diz isso. Nós iremos orar. E você vai falar com Deus: Deus, eu entendo que o Senhor me quer minimamente profético. Porque se eu estiver no mínimo profético, diz assim, no mínimo profético, Deus escreve coisas poderosas ao seu respeito. No mínimo, quando você está assim, quando você está quando você está mais para lá do que para cá, quando você está para lá de Marrakech, meu irmão, quando você está para lá de Bagdá, o Senhor não escreve, mas quando você está no mínimo profético, o Senhor te põe de pé, meu irmão. O Senhor põe espada, põe escudo, põe anjo, põe o que for para poder usar você e abençoar a sua vida. Ah, pastor, mas eu estou meio mais para lá do que para cá. Estava, porque o Senhor está olhando para você hoje de uma forma muito especial. Gideão, queridos, ele malhava o trigo dele lá no largar, escondido de todo mundo. Eu vou dizer isso para os irmãos e encerrar a mensagem. Tem horas que Deus nos esconde nele. Amém, queridos? Tem hora que é o próprio Deus que nos esconde nele, irmão. O Senhor fala: vem cá, você, vem aqui. Eu vou pegar você, vem aqui. Nós vamos invocar o nome do nosso Deus. Vai se colocando de pé no teu lugar. Eu só vou fazer leitura aqui para concluir a história. E nós vamos invocar a Deus. Versículo 27. Vou ler só o finalzinho. Todo Israel prostituiu-se, fazendo dele objeto de adoração. E veio ser uma armadilha para Gideão e sua família. Olha que coisa entristecedora. Olha que coisa triste você olhar a história de um homem que tinha tudo para ser uma história de desfecho feliz. Mas não foi. Porque este homem fez com que uma bênção deixasse de ser bênção. Eu vou orar por você, querido. E nós vamos invocar o nome do nosso Deus e Ele vai responder você. Ele vai falar ao seu coração.